Israel passa pela sua quinta eleição depois. Israel passa pela sua quinta eleição nos últimos 3 anos aí, tá? Desde de que o Benjamin Netanyahu teve uma queda da sua popularidade. A Bolívia alega, Luiz Arce, troca o primeiro comando ali do poder militar, alegando que existe um risco de ruptura institucional de um golpe militar no país. E a Rússia diz que tem provas que a Listrus está por trás dos ataques ao Nord Stream 1 e ao Nord Stream 2. O que está rolando e quais foram as provas apresentadas? O Zelensky promete uma resposta à altura aos ataques que foram promovidos pela Rússia na Ucrânia, principalmente em infraestrutura, uma resposta de guerra, e a Rússia alega que não vai voltar ao acordo de grãos com a Ucrânia, mesmo com risco de desabastecimento e tal, porque a Ucrânia não desmilitarizou os corredores humanitários. Turquia está tentando fazer a mediação. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, que eu tô sempre postando notícias, atualidades ali, conversando com vocês. Tamo junto? E também tô postando esse vídeo hoje um pouquinho mais cedo, porque eu tô indo hoje pro Monarch Talks. Exatamente, né? Eu vou participar do podcast ali com o Monarch. Professor, mas eu não gosto dele e tal. Eu também não concordo, obviamente, com tudo que ele fala. Mas eu lá pra trocar uma ideia, né? Pô, falar de geopolítica, qualquer convite que fizer, eu tô junto, tá? Então, se você curtir, galera, se eu não me engano, no Rumble, não podia falar aqui no YouTube, né? Que, enfim, não gosta muito, mas é naquele outro canalzinho, tá? Do Monarch, acho que vai ser bem interessante vocês me acompanharem. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Israel tá passando pela quinta eleição desde 2019, tá? Por quê? Israel está no sistema parlamentarista. Você tem ali um grupo de parlamentares que formam maioria e colocam um primeiro-ministro. O Benjamin Netanyahu, ele já tinha sido primeiro-ministro na década de 90, nos anos 2000 e tal, e ficou até 2019, quando ele começou a perder maioria no parlamento. Dissolveu o parlamento, convocou uma eleição. Achava que ia conseguir maioria. Não conseguiu, mais ou menos 50-50. Dissolveu novamente o parlamento, convocou um novo parlamento, 50-50. Aí eles fizeram um governo transitório, ele, o Gantz, tal, enfim. No final das contas, o Benjamin Netanyahu, ele começou a sofrer com alguns casos, alguns escândalos de corrupção, o que, claro, abalou bastante a sua popularidade. A gente teve, depois de mais uma convocação, finalmente a subida ao poder do Naftali Bennett. Quem que é o Bennett? Ele é um cara que sempre foi muito nacionalista, bastante direita, uma direita até considerada mais radical, mas para conseguir assumir o cargo de primeiro-ministro, ele fez uma coalizão gigantesca, excetuando com o partido do Benjamin Netanyahu, né? E que ia desde partidos de esquerda, partidos árabes, enfim, tudo numa mesma gama, com o comando do Naftali Bennett. Então, claro, ele mais de uma direitona ali mais nacionalista, mas o seu governo, tendo que agradar uma base muito grande, não tinha necessariamente essas premissas. Obviamente, isso não deu certo durante muito tempo, e a gente tem hoje o Lapid, que é um cara mais de centro, como atual primeiro-ministro de Israel. Essas eleições que foram convocadas é para referendar se o Lapid ele vai continuar como primeiro-ministro ou se novamente a gente vai ter a volta do acusado de corrupção e histórico primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Professor, o que vai definir? Sinceramente, não dá para saber. O Lapid ele foi um cara super importante porque ele teve que lidar com questões muito graves. A gente discutiu aqui no canal. A Jihad Islâmica, que tem a sua sede ali na faixa de Gaza e um apoio muito importante do Irã, fez constantes ataques a Israel esse ano, porque Israel começou a prender algumas lideranças na Cisjordânia, na faixa de Gaza e tal. E Israel conseguiu se aproximar bastante, por exemplo, do Líbano. Semana passada foi fechado um acordo histórico em que eles dividem uma porção do Mar Mediterrâneo para pesca. Por mais que ainda existam áreas de litígios entre Líbano e Israel, tem o Hezbollah e tal, cara, é uma aproximação, percebe? E a gente não pode esquecer de novo que tem 20% da população ali que é a população palestina. E os palestinos, via de regra, não gostam muito do Benjamin Netanyahu. Porque o Benjamin Netanyahu, ele ficava interferindo muito na Cisjordânia. A Cisjordânia é um território de Israel, legitimamente ali, né, pelo menos pela ONU e tal, só que os árabes ocupam. O Benjamin Netanyahu constantemente construía assentamentos judeus na Cisjordânia, desapropriando, desalojando árabes que ali ocupavam. Então, penso eu,
tá? Não sei, estou especulando aqui, porque o Benjamin Netanyahu, ele também carrega uma gama de apoiadores fanáticos por eles, que adoram o Benjamin Netanyahu, né? Principalmente a galera mais de direita. Mas o Lapid, que é um cara mais de centro, eu diria que ele conseguiu mediar algumas situações, agradar os palestinos e também mobilizar, falar que gosta, né, de Israel, a galera não gosta muito ali no Oriente Médio. Mas menos ódio, digamos assim, em relação a outros países. Professor, e se não conseguir formar maioria de novo no parlamento? Vai ser convocada uma sexta eleição. E assim a gente vai até a formação do primeiro-ministro. A Bolívia hoje também está passando uma situação muito tensa relacionada ao presidente Luiz Arce. Ele alega que a Bolívia está atravessando uma possibilidade de um golpe militar. Tanto que ele trocou o líder do exército, o líder do poderio militar ali na Bolívia. Por quê, professor? E na verdade, porque, de novo, né? A gente tem que reviver um pouquinho o passado, bem rapidinho para vocês entenderem. O Evo Morales assume o poder, manda bem, segundo a população boliviana, redução da miséria, redução da desigualdade e tal, consegue se reeleger. Só pode 2 eleições na Bolívia. Na terceira, ele quer concorrer de novo, pede para o parlamento aprova uma mudança na Constituição e permite a sua terceira reeleição. Ele quer a quarta. Na quarta, o parlamento falou, não, chega, Evo Morales tá brincando demais aqui, né? Só que Evo Morales recorre ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário deixa ele concorrer pela 4ª vez. Ele ganha, ele consegue assumir, só que no final das contas, há uma pressão muito grande das polícias, o exército também, membros ali, passam a fazer perseguição ao Evo Morales, a membros da sua família, e aí ele acaba tendo que fugir do país. Professor, foi golpe? Na verdade, o golpe pode ter sido a sua eleição, a 4ª. Aí teve um golpe contra o golpe. Golpe contra o golpe. É golpe? Fica aí a pergunta para vocês, tá? No final das contas, a Jeanine Áñez, depois de um longo processo ali, ela acaba assumindo, ela faz um discurso ali, né, a direita assumiu o poder, faz um discurso com a Bíblia na mão, tal, e ela fica 2 anos como presidente. São chamadas eleições e o Luiz Arce, ex-ministro da Economia do Evo Morales, assume, ou seja, a volta do Evo Morales ao poder. Tanto que o Evo Morales ele volta à Bolívia, tudo tal. A Jeanine Áñez, inclusive, foi tida como conspiracionista e acabou presa na Bolívia. Tanto que o Brasil teve um probleminha diplomático, né? Membros ali da família Bolsonaro, não lembro se foi o Eduardo Bolsonaro, enfim. Falou que a Jeanine Áñez poderia se asilar no Brasil, né? Ter asilo no Brasil, porque ela estava sendo uma presa política, enfim, tá? Não vou entrar em maiores detalhes, pelo menos não nesse vídeo. Gravei um vídeo ali à época. E o Luiz Arce, ele consegue assumir o poder. Tá. O que está acontecendo hoje? Uma região chamada de Santa Cruz, aliás, bem próximo, né, uma região importante ali da Bolívia, é uma região de um reduto, mas de oposição ao MAS, que é o partido do Luiz Arce e do Evo Morales. E eles alegam que é necessário realizar um novo censo demográfico. O censo que tem que ser realizado em 2023 para passar a valer em 2025 algumas mudanças eleitorais. Por quê? Para você definir o peso quantos deputados cada região vai poder colocar tal, depende do total de população. Para você saber quanto que cada estado vai receber de reservas, né, de remessas do governo federal, depende também do tamanho da população. Inclusive, o Brasil também é assim, tá? Por isso que atrasar o censo demográfico é um absurdo, tanto político, econômico e tal. E na Bolívia, eles alegam que tem que ter um novo censo demográfico, para que Santa Cruz, segundo eles, cresceu mais populacionalmente do que outras regiões e tem que ter uma representatividade econômica e populacional maior. Santa Cruz começou a fazer greve e isso começou a mobilizar alguns policiais, alguns militares, até porque é uma região super importante economicamente, inclusive do ponto de vista agrícola. Com a greve que vem acontecendo ali, a produção agrícola caiu. E existe uma lei na Bolívia que garante que as exportações agrícolas, que tão importantes são para a Bolívia, para vizinhos ali, né, Chile, Peru, tal, só podem ser feitas se já tiver sido suprida a alimentação do mercado interno. Coisa que ainda não acontece na Bolívia, claro, por conta da greve. Então vai reduzir a exportação de alimentos e isso pode, claro, afetar a economia boliviana, que é muito dependente do setor primário. Por conta disso, o Luiz Arce, percebendo que havia possíveis mobilizações ali militares, resolveu cortar o mal pela raiz, ou chamar ainda mais atenção que ele está correndo um risco, tem essa visão também, e trocou o alto comando do exército. Será que teremos um golpe militar na Bolívia? É esperar para ver. A Rússia alega que tem um áudio comprovando que a Liz Truss,
antiga primeira-ministra do Reino Unido, mas quando ela ainda fazia parte do governo do Boris Johnson e lidava com questões de estratégia, de defesa, um áudio que confirma que depois das explosões do Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que ninguém sabe ainda quem fez, ela mandou um áudio para o Antony Blinken falando "It's done". Fala em inglês, né? Ou seja, está feito. A gente já atacou as posições do Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Isso seria feito para a Europa parar de depender do gás natural da Rússia e tentar, de maneira mais rápida possível, arranjar novos parceiros comerciais para suprir a demanda energética. Se isso de fato aconteceu e a Rússia apresentar essas provas, é um escândalo, claro, porque é uma interferência política muito grave. Lembrando que a Rússia também acusa o Reino Unido de estar participando de atentados que aconteceram na Crimeia, tá? Então, assim, o Reino Unido está sendo colocado hoje pela Rússia como um grande inimigo, talvez junto com a Ucrânia. Falando em questão do conflito Rússia e Ucrânia, a gente pode falar, inclusive, das posições que o Zelensky vem tomando. A Rússia, ela atacou pontos extremamente importantes de energia e de água. Eu coloquei para vocês o dado ontem que 80% de Kiev, a principal cidade da Rússia, estava sem água. Por grande parte do país sem atendimento da rede elétrica. São hospitais, indústria, comércio. Você vai minando, ainda mais com o inverno chegando, a possibilidade de crescimento econômico da Ucrânia. E sem crescimento econômico não existe país que sustente uma guerra contra uma potência como a Rússia nesse tipo de situação. O Zelensky, que sabe que o inverno está chegando e é importante se mobilizar nesse momento, anunciou que uma resposta da Ucrânia vai sim vir e ela vai vir a partir de táticas de guerra. Vai ser um ataque de guerra. Hoje, por exemplo, inclusive em Donetsk, a gente teve a Ucrânia derrubando um helicóptero russo. É bastante problemática essa situação. Enquanto isso, o Putin alega que os ataques que aconteceram à rede elétrica, à rede de água, é uma resposta ao terrorismo que, segundo o Putin, tá, a Ucrânia fez nos territórios da Crimeia. Ataques com drones, tal, enfim. Então a gente tem essa guerra de narrativas. Inclusive, por conta desses ataques, que, segundo a Ucrânia, desrespeitam noções básicas de direitos humanos, de abastecimento com água e tal, ele pede para que a Rússia seja expulsa do G20. Vai ter uma reunião do G20 dia 15 e 16 agora de novembro em Bali, na Indonésia, com a presença do Zelensky, do Putin e do Biden. Ou, se a Indonésia, coisa que eu duvido, tá? Porque se a Indonésia resolver não convidar a Rússia, no passado, Índia, China, até mesmo o Brasil anunciaram que também não podem participar, aliás, podem não participar dessa reunião. Ou seja, o clima tá tenso ali, tá? Não acho que a Rússia vai ser desconvidada nesse momento, até porque a Indonésia quer fazer parte dos BRICS, está se aproximando do mundo oriental. Não acho que geopoliticamente seja interessante para a galera da Indonésia. E para finalizar aqui o nosso vídeo, a gente sabe que desde o atentado que aconteceu à Crimeia, segundo a Rússia, a Rússia cancelou o acordo de grãos, inclusive falando que não negocia porque não existe garantia que os corredores humanitários que vão até Odessa estejam sendo utilizados para fins pacíficos, para exportar grãos, e sim que a Ucrânia está utilizando para mobilizar posições para chegar até Kherson, para receber armamentos, enfim. Então cancelou o seu acordo. Recep Erdogan, presidente da Turquia, tentou mediar a situação. Putin, volta para acordo, é importante, porque vai faltar alimento, vai encarecer o preço dos alimentos e tal. E o mundo ocidental vai achar que você, Rússia, está usando os alimentos como tática de guerra, e talvez até esteja mesmo, tá? Só que a Rússia falou assim, imagina, não sou eu que estou usando, porque eu consigo suprir todas as demandas do mundo se eles quiserem comprar os meus grãos. O que a Ucrânia alega? Rússia, mentira de vocês. Os grãos são das áreas ocupadas. Porque o território que foi tomado, em Donbás, é uma região de solo muito fértil, com grande produção de trigo e tal. Então a Ucrânia alega que essa demanda, aliás, essa oferta que a Rússia tem de grãos, cereais, para suprir a falta de grãos cereais da Ucrânia, na verdade pertencem à Ucrânia, que são das áreas ocupadas, são das áreas conquistadas. A Rússia fala que não, e que ela até aceita negociar a volta do acordo, desde que a Ucrânia prometa desmilitarizar aquelas áreas. Coisa que eu acho, galera, que com o aumento das tensões talvez não aconteça. Os Estados Unidos, por exemplo, acabou de mandar o seu segundo porta-aviões em direção à Europa. Inicialmente para exercícios militares, mas porta-aviões que pode carregar mísseis nucleares, enfim. E claro, pessoal, isso vai ser utilizado. Já o
USS George Bush, né, que é um dos porta-aviões, já estava lá, agora com o segundo porta-aviões, claro que isso vai ser utilizado como tática de intimidação frente à Rússia. A expansão das armas próximos ali da área de fronteira com a Rússia, porta-aviões sendo colocados, a notícia que a Rússia está acelerou o processo de evacuação da Ucrânia, dá indícios de uso de armas nucleares. E aí, galera, você pensa que sim ou que não? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.